a gente vai falar de algo que eu gosto muito, a fórmula da liberdade financeira. E eu quero, antes de tudo, começar a falar para você sobre liberdade financeira, mas eu quero resgatar um pouquinho sobre independência financeira, né? Que a independência financeira que nós vimos lá tem diferença da liberdade financeira. Ai, Joyce, mas qual que é essa diferença? Primeira coisa, né? A liberdade financeira, a independência financeira, eu acho super interessante a gente entender essa diferença, porque você fala, é isso realmente que eu quero. E às vezes você já tem a independência financeira, só você está buscando a liberdade financeira. Então, a independência financeira, o que acontece? É aquilo que você construiu, é aquele dinheiro que você às vezes já até ganhou, e você tem lá, vamos pegar o exemplo de uma casa. Tem uma casa, você construiu essa casa, ou construiu mais uma ou duas. Por exemplo, eu tenho várias entradas de dinheiro de casas de aluguéis. Isso é independência financeira. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho as entradas de dinheiro que não depende de eu estar lá nessas casas para esse dinheiro chegar até o meu financeiro. Então, isso é independência financeira. Eu ganho de outras formas para que o meu custo seja saneado com essas entradas onde não depende da minha pessoa. Então, a gente chama isso de renda passiva. Não é uma renda passiva como o contador fala, não. A renda passiva que o contador fala é outra coisa, né? Já é um negativo lá. Então, aqui é uma renda que você recebe ativamente, sem você estar lá realizando, né? E ele cobre, então, todas as suas necessidades aí. Aí, essa pessoa, então, ela tem independência financeira. Agora, não quer dizer que necessariamente uma pessoa que tem independência financeira, ela tem a liberdade financeira. E aí agora você vai entender o que é a liberdade financeira. Qual é a diferencinha dessas duas coisas? A liberdade financeira é aquela onde você compra o que você quer, a hora que você quiser, né? Você vive a vida da forma que você deseja. Por exemplo, eu estou aqui, tem entradas de dinheiro de outras formas que está entrando, e eu estou fazendo aqui a coisa que mais eu amo fazer, que é ensinar, que é mentorar, que é falar sobre alta performance com mulheres, como você atingir os seus desejos, você ter organização na sua vida, nos seus negócios, na sua vida financeira, tudo aquilo que eu amo fazer e que foi o que trouxe a solução para a minha vida, que trouxe preenchimento, né? É o que eu amo fazer, é o que eu estou fazendo. Então, aqui eu tenho liberdade financeira, porque eu posso pegar o dinheiro da minha renda passiva e gastar da forma que eu quero, quando eu quero, porque eu não dependo de estar lá. Então, quando eu falo assim, ó, se você está buscando independência financeira, liberdade financeira, você pode começar conquistando as duas, ou você já tem a independência financeira, mas você está querendo a liberdade financeira. Percebe a diferença? Eu acho muito bacana quando a gente consegue entender. Eu demorei para entender isso, até que eu não tive essa explicação de forma muito simples, como eu estou fazendo aqui com você. E aí eu falei, mas então agora eu quero a liberdade financeira, é essa que eu vou buscar agora. E cada dia eu busco mais, sabe, ter a liberdade financeira. Quando eu falo eu busco mais ter a liberdade financeira, eu estou buscando mais situações para que eu tenha renda passiva, venda de cursos online, venda de mentorias, coisas aonde eu, às vezes, em algum momento eu estou presente, mas a maior parte do tempo não depende da minha presença para ter aquela entrada de dinheiro, percebe? E enquanto isso, eu estou desenvolvendo a minha missão de vida, eu estou falando aqui no meu caso, mas aí cada um vai procurar olhar para si, né? Que é aquilo que realmente eu verdadeiramente nasci para fazer aqui nessa terra, para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. E aí você vai falar para mim, Joyce, mas a minha missão, o que eu vou fazer? Não tem nada a ver com... Tudo que você for fazer, você está resolvendo o problema de uma pessoa. Você está resolvendo o problema de um ser humano. Então, quando você entende que eu estou
tendo só casas de aluguéis, vamos pegar isso aí, mas eu estou resolvendo o problema daquela pessoa para ela morar bem, para ela se sentir confortável. Quando eu olho com esse olhar e falo, eu quero que ela se sinta bem lá dentro, se precisar, vamos ajustar algumas coisas, né? Vamos ceder de um lado, do outro, mas que essa pessoa se sinta confortável lá. Eu estou fazendo o quê? A minha missão do servir o outro. Então, quando eu estou fazendo, juntando tudo isso, aonde tem o preenchimento interno. E aí, por que a gente sempre fala o seguinte, por que tem pessoas que têm a independência financeira e ela tem a independência financeira, mas existe um vazio, existe ali dentro como se fosse uma coisa oca, né? Eu já me senti assim. Por quê? Porque ela tem o dinheiro, mas ela tem o dinheiro, só que ela se sente que, nossa, parece que a vida não tem graça, parece que igual eu tenho dinheiro, mas parece que falta algo. É assim que elas falam para mim nas mentorias. As minhas mentoradas, elas verbalizam muito isso. Ai, Joyce, mas eu tenho tudo, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, tenho rendimento, mas tá bom com o marido, tá bom com não sei o quê. Ai, só que eu sinto que falta algo, só que eu sinto que falta não sei o quê. E esse vazio existencial que tem dentro de nós é porque nós não estamos desempenhando a nossa missão junto com aquilo que nós trabalhamos, fizemos, ou então você pode ser separado, não precisa ser junto com o trabalho, a sua missão, mas em paralelo a isso também eu preciso desenvolver minha missão, algo que me preencha, né? Então a pessoa se sente que está como se fosse inútil. Então não adianta ter o dinheiro se você não se sentir útil, se você não for útil, né? Se você não, de alguma forma não está servindo alguém, porque ele vai corroendo, esse vazio existencial ele vai corroendo, sabe? E eu vejo muitas as pessoas que acontecem isso, muitas pessoas que se aposentam, muitas pessoas que até têm dinheiro, acontece isso também. Então, e eu vejo, né, nós temos aqui a Itaipu Nacional do nosso lado, eu vejo ela já 4, 5 anos antes, até mais do que isso, eles começam a preparar os seus funcionários para fazer a saída, sabe? Para fazer eles vão fazendo o desmame dessas pessoas que vão se aposentando, para que eles saiam, se aposentem e se sintam bem, que eles não deprimam, né? Então, tem psicólogo, tem tudo que você possa imaginar para acompanhar esses aposentados nessa transição, né, que estão aí para se aposentar. Então, fica muito mais tranquilo, você tem mais sabedoria, mais inteligência para você passar. Porque 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, de repente você para, fala, nossa, mas eu achava que o segredo estava aqui. E, na verdade, vem o vazio. E para que a gente não tenha isso nos nossos negócios, na nossa vida, né? Mesmo nós como empresários, como gestores, para que isso não aconteça, a gente também já começa construindo a independência financeira com a liberdade financeira, já sabendo dessa diferença, sabe? Para que a gente não fique meio perdida depois, né? Porque essas pessoas ficam perdidas, sabe? Elas falam, meu Deus, parece que eu estou não estou valendo nada. Eu queria tanto, né? Eu queria tanto conseguir minha independência financeira, não precisar mais trabalhar, né? Para ter aquela renda ou para que eu me sustente. Eu queria tanto isso, e aí? E depois? O que aconteceu? Como é que faz? O que eu faço do meu dia? Então, eles vão preparando e assim nós vamos nos preparando também aqui. Porque chega uma hora que você, por exemplo, você pode estar dizendo assim, ah, mas eu ia só viajar. Eu ia só viajar, eu também já pensei nisso. Só que os relatos são o seguinte, que por mais que você fique só viajando, uma hora você cansa. Uma hora você quer fazer coisas diferentes. E a sua alma começa a gritar, ela começa a gritar aí dentro de você, sabe? Porque você tem aí dentro uma riqueza saudável sua que você pode compartilhar com as pessoas, entende? Que é o nosso propósito, o nosso nascer, para aquilo que a gente veio aqui nessa terra. Para que a gente nasceu? Para servir, né? Então vai acabando que vai dando uma baixazinha. Então, qual que é o meu desejo aqui, né? O que a gente vai buscar aqui com tudo isso? Que você sim tenha liberdade financeira e você vai, através dessa fórmula, você vai ver como é que você conquista a
liberdade financeira, que você já tem, ou se você não tem a independência financeira, você pode, então, já indo construindo isso aqui para que você realmente não aconteça igual essas pessoas, igual aconteceu comigo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa ter uma renda de trabalho. Quando eu falo assim, a renda de trabalho, eu coloco até um coraçãozinho, porque eu amo trabalhar, amo trabalhar. Então, ele é composto, a nossa liberdade financeira, ela tem essa composição aqui. E aí eu quero que vocês entendam, porque quando eu tenho essa composição, as coisas parece que... Sabe quando um trem entra nos trilhos? É mais ou menos assim que acontece. As coisas começam a só fluir, acontecer, e você tem tudo, tem o tempo, tem a liberdade geográfica, tem a liberdade financeira, tem a liberdade emocional e tudo flui. Então, o primeiro, né, eu quero que vocês já anotem aqui, que é a nossa renda de trabalho. E só que essa renda de trabalho não é uma renda que eu me aposentei, mas aí eu vou precisar trabalhar. Não, não é necessariamente que você vai precisar estar trabalhando. Eu estou querendo dizer aqui que você pode mesmo estar aposentado e ter uma rendinha assim de trabalho, se você quiser, né? Mas se você já tem a renda passiva. Se não, lógico que a gente vai ter que ter a renda de trabalho nossa. Então, por exemplo, eu sou uma empresária, uma gestora de negócios. Então, eu tenho o meu negócio que supre as minhas necessidades, o meu padrão de vida, né? Eu tenho lá dentro do gerenciamento fácil, vocês viram lá os critérios para utilizar o meu dinheiro. Então, aqui você vai fazer a primeira atividade. Só que aqui ainda você não tem liberdade financeira, né? Só que, por quê? Porque você quer ela ainda. E você atende o cliente, você atende o mercado, você se obriga, às vezes, até a fazer alguma coisa, né? De repente, até que você não queira, porque você também, às vezes, tem uma dívida aqui, né? Um certo... Então, assim, aqui na renda de trabalho, às vezes você está ainda tendo uma dívida, você tem que pagar essa dívida. Às vezes você tem um certo padrão e não consegue manter esse padrão. De repente eu tenho só isso aqui, então eu não consigo ainda chegar aqui. Se eu tenho dívida, eu tenho que pagar essa dívida primeiro. É ou não é? Se eu quero ir para a liberdade financeira, eu tenho que começar a acertar primeiro as minhas contas. Então, eu não posso ter uma renda de trabalho e ter um monte de dívida. Essa aqui é uma renda que está ativa o tempo inteiro. Mas aquela renda ativa que está aqui, você já sabe que é uma renda que você ama, que você quer trabalhar. Eu amo o que eu faço, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar até o final da minha vida, não quero parar nunca de trabalhar. Então, essa aqui vai sempre ser uma renda que vai estar entrando. Mas vai ser por uma necessidade? Não, porque eu já tenho esses aqui. Agora, quem não tem, porque percebe que eu vou trabalhar porque eu amo. Agora, quem não tem, ele tem esse e vai começar a construir esses aqui, para você poder chegar a ter a liberdade financeira que você tanto está buscando. E isso, Joyce, é de um dia para o outro? Não. Mas quando você tem essa consciência, quando você sabe que você pode construir dessa forma aqui, você fala, agora é comigo, agora eu vou dar um jeito nisso, porque agora eu sei por onde começar. Ok? Então, olha só, existe sim uma renda complementar do seu trabalho, né? Depois que veio aqui, vem a nossa reserva. Então, essa reserva, você lembra lá no gerenciamento fácil, que você vai construindo uma reservinha, né? Com aquele montante lá que você... Lembra aqueles 10% lá do gerenciamento fácil? Você vai colocando, você vai guardando, guardando. E ele rende também. Então, esse aqui, ele já começa a trazer um valorzinho para você. Porque se você colocar 1.000, 2, 5, 10, 15, 20, 50, mesmo que você está fazendo essa reservinha, está guardando lá, ele ainda assim está rendendo para você. Mesmo que seja pouco, né? Não é na poupança, é alguma aplicação, mas você vai ver que você vai deixar ali todo mês daquele valor. Se ele não está ali parado sem aplicar, ele vai tendo juro. E juro sobre juro. Então, ele vai crescer também. Ali já começa a ter uma rendinha ali.
E aí, o que vai acontecer? Vai somando, né? Vai somando, e quando você vê, começa a já vir aquele sentimento de tranquilidade. Quando você entra aqui, vamos que aqui você já ajustou toda a tua casa, você já fez todas as suas adaptações lá que você precisou para poder se adequar ao que você ganha, ao que você tem, ao que você gasta. Você já pagou suas dívidas ou está pagando, e você já começou a fazer a reserva. Aqui começa a vir uma tranquilidade, uma leveza, porque já tem uma reservinha guardada. E aí você entra numa outra frequência vibracional, essa frequência emana do seu centro, e essa frequência, ela capta mais situações, aonde vai trazer mais possibilidades de você trazer mais dinheiro para essa renda. Por quê? Porque quando eu estou aqui, eu estou com dívida, eu estou sem reserva, a minha mente fica trabalhando na escassez, fica trabalhando como? Com medo, com preocupação, sem dormir à noite, porque como que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer isso? E se parar, e se cair um movimento, e se eu não tiver cliente, e se o cliente não pagar, papapá, e vem vindo aquele monte de coisas na nossa mente aí. E a gente não vibra numa frequência positiva de abundância e de prosperidade para nos levar aqui. Percebem? Então, aqui, ó, aqui tá a chave do negócio. É vocês organizarem essa primeira parte e entrar para a reserva. Essa reserva, quando eu falo reserva, não é uma reserva de escassez, não. É a reserva que vai te trazer o sentimento de tranquilidade, que pode acontecer o que for, você tem seus recursos, você pode sair deles e tá tudo bem. Lembra que nós tivemos uma pandemia. Quem contava que íamos ficar sem trabalho, sem abrir as portas? Se cada um de vocês que está me assistindo tivesse uma reserva, como seria? Né? Pensa um pouquinho aí. Como seria se eu tivesse minha reserva? Que tipo de sentimento eu estava emanando se eu tivesse a minha reserva? E se eu não tivesse? Como seria? E se eu não... O que aconteceu comigo? O que eu perdi? O que eu tive que fazer? Quantas noites eu fiquei sem dormir? Eu adoeci? Que energia? Como foi o meu sentimento quando eu passei pela pandemia agora em 2020, né? Não sei em que momento você está assistindo esses meus vídeos aqui, mas como foi para você? Então, isso sim te dá uma tranquilidade, te dá a liberdade de ação, a liberdade de você fazer, de ter investimentos. E aí a gente começa, vou entrando aqui para a terceira. Eu já tenho uma reserva, eu tenho minha renda de trabalho, agora eu já posso começar a fazer alguns investimentos para alavancar, porque eu já aprendi, já comecei a também fazer a reserva de investimentos. Eu não sei, né, qual você escolheu, eu acredito que, como você está aqui, você escolheu o curso de liberdade financeira para mulheres e empreendedorismo. E eu acredito que tem a ver muito com empreendimentos, porque eu não sei qual é dos investimentos que você resolveu fazer. Mas sempre vai estar envolvido em negócios, ou seja, em aluguéis, seja investimentos em ações, seja em criptomoeda, né? Eu não sei o que você resolveu escolher para você ali. Mas eu sempre falo que a gente precisa escolher aquilo que a gente tem mais afinidade. Eu gosto muito da área da construção civil, de lotes, de casas, de coisas assim. Eu não sou muito da área financeira, mas é o meu perfil, é o que eu tenho afinidade. Você pode escolher aquilo que você tem mais afinidade de começar a fazer os seus investimentos. Então, eu, por exemplo, não tenho muitos investimentos, mas eu tenho patrimônio no caso. Então, você também pode, né, escolher o seu, escolher qual é o formato que você quer. E aí, que você quer investir, né? Eu estou falando. E aí, então, da renda passiva, né? E o que essa renda passiva, ela faz com a gente? Ela, novamente, ela vem, se você investe aqui, ela entra na renda passiva, que é aquilo que realmente você quer ter todo mês sem você trabalhar. Mas ela só vem nessa construção aqui, ó. A renda passiva, ela só vem depois que você fizer essa reserva, que você investir. Aí eu investi em casa, em negócios, imóveis, em terras, em ações. Aí ela começou a me dar uma renda passiva. Ela começou a me dar uma renda passiva e essa renda passiva vai me dar
a minha liberdade financeira. Então, todo negócio que você escolher aqui precisa ser um negócio que vai te trazer renda, se você quer ter isso, né? Então, eu não preciso estar o tempo inteiro trabalhando para fazer algo para receber. Eu posso, assim, trabalhar de 1 hora, 2 horas mesmo nesses investimentos. Também está tudo bem. Você vai escolher aquilo que fica melhor para você, né? Eu já construí isso no decorrer da minha vida. E você vai começar a construir ou você vai ajustar agora para você chegar aqui. Então, e aí é interessante que eu construí isso na minha vida, essa frugalidade, que é o item que eu quero falar agora, para que eu chegasse até onde eu estou hoje, o que eu precisei fazer? Quando eu conheci isso aqui, quando aquele americano T. Harv Eker, ele disse, olha, você precisa fazer toda uma adaptação na sua vida para você chegar onde você quer. E aí, eu tive que ter muita consciência do preço que eu teria que pagar para chegar até onde eu queria chegar. E qual era esse preço? É porque eu tinha que me desfazer de muita coisa, abdicar de muita coisa, eu tinha que aprender a lidar com muitas coisas emocionais. Mas eu falei, eu estou disposta, vamos lá. Para entrar nesse modo aqui e chegar a ter a liberdade financeira, eu precisei passar a ter uma vida com frugalidade. O que quer dizer isso? Quando você tem uma casa, eu, por exemplo, tinha uma casa gigante, ela só de energia gastava R$1.500, um carro que gastava, na época, R$2.500 de gasolina. Então, o meu custo de vida era tão inchado, tão alto, que não sobrava para fazer toda essa caminhada, até porque eu nem sabia disso daqui. Então, quando ele começou, ele falou, você vai precisar fazer um trabalho que é viver com frugalidade, viver de uma forma mais simples, viver de uma... Não que você vai perder ou deixar de ser quem você é, não, mas você vai ajustar a casa, fazer as adaptações, que era, eu precisei trocar de casa, eu precisei fazer sim uma casa, eu construí essa casa do jeito que eu gostaria, com todo o conforto que eu quis, com toda a beleza que eu quis, mas fazendo mais com menos. Para quê? Para que eu não tivesse um custo tão alto de vida a ponto de eu poder fazer essas coisas aqui. Por quê? Porque eu vivia uma vida onde, para manter uma Babilônia, eu falo, né, um elefante grande, para quê? Para receber visita 1 vez, 2 no ano, para ter uma casa com 5 quartos gigante, onde ninguém não tinha mais nem os filhos em casa. Então eu precisei fazer muito trabalho que vocês ao longo desse curso já puderam ter, e se não, nos próximos também você vai ter mais informações de como você fazer toda essa reconstrução. Por isso que eu falo que isso tudo é uma reforma de vida. Eu precisei reformar a minha vida para poder chegar a implantar todos esses processos aqui. E aí, uma vida frugal, você consegue ver que você vive muito melhor do que antes você vivia, sabe? Porque você vai vendo que isso é um enriquecimento saudável. Porque eu vivia com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo eu vivia um inferno, não dormia, preocupada, isso e aquilo, e sabe? Mas quando você vive dessa forma, o enriquecimento saudável, ele te traz um desapego dentro de você, que esse desapego te traz a tranquilidade de viver, que é tudo que a gente quer, traz o tempo que eu não tinha mais para mim, sabe? Então, estrategicamente, você trabalha isso para fazer essa mudança, para você chegar onde você quer. Mas você vai precisar olhar todas as áreas da sua vida, todos os cômodos que você tem dentro da sua vida, né? Que a nossa vida é igual uma casa cheia de cômodos. Eu tenho ali os filhos, eu tenho ali os negócios, eu tenho a casa, eu tenho o carro, às vezes eu tenho várias pessoas que estão ali dependendo de mim, mas por quê? Porque eu não sei dizer não, e dessas pessoas ficam me usando, né? Isso também você pode olhar para tudo isso. Então, você vai começando a fazer um desapego de muitas coisas, e esse desapego vai levando você a ajustar a sua vida financeira, aquele gerenciamento fácil que você aprendeu lá, você vai vendo que você não pode mais ter aquela vida que você queria ter, mas você pode ter uma vida mais simples, mas não quer dizer uma vida pobre. O simples, mas saudável, né? Então é isso, você vai poder
gastar mais com viagens, você vai poder ter uma vida ainda melhor, desfrutar, experienciar coisas novas, porque eu não experienciava, mas eu estava só pagando o quê? Pagando um custo que não me levava a nada. Então percebe que é a troca de lugares onde você vai gastar o dinheiro, a troca de experiências, mas com inteligência, com sabedoria. Por isso que eu falo de enriquecimento saudável, que isso é saudável. Né? Sem você ter que esperar ter 1 milhão. Você vai, ao mesmo tempo, você vai vendo que você já vai começar a desfrutar da vida. Eu não preciso esperar chegar a ter 1 milhão para desfrutar da vida. Eu já vou fazendo os meus ajustes e vou fazendo essas trocas. Para você poder viver realmente o tempo inteiro, porque a liberdade financeira, a ideia qual é? É que você construa o seu novo padrão de vida num formato onde você vai aí, tem a sua renda de trabalho, onde você tem os seus rendimentos, tem a sua reserva de investimentos, tem a sua renda passiva, né? Mas que você viva com frugalidade para você poder desfrutar ainda mais, você viver realmente e não dependa, quando a gente está na frugalidade, a gente não depende dos estímulos externos. O que é os estímulos externos? Eu, por exemplo, quando tinha uma casa grande, era para receber os amigos, mas a minha cabeça falava, nossa, mas e aí quando as amigas vêm, onde que eu vou fazer meus jantares, onde eu vou fazer minhas coisas? Mas, gente, porque a sociedade me cobrava, porque eu também participava. Só que a gente não precisa obedecer esses estímulos externos da sociedade, né? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está apoiando a sociedade, tem que ser assim. Então eu precisei me desapegar disso, né? Porque é uma coisa muito interessante que você vai entrando na onda, tem a turma do vinho. Então, vai lá, gasta lá um valor em vinho todo mês. E você toma todo aquele vinho, vai, leva o vinho para cá, leva o vinho. Quando você vê, você fala assim, nossa, eu gastei R$ 1.000 em vinho esse mês, que é isso? Mas por quê? Eu nem queria, mas eu vou levar porque eu vou lá na minha amiga, porque elas vêm aqui. E aí você começa a entrar num rolo onde você vê que o teu dinheiro está sendo mal usado, né? Por quê? Porque você entrou numa modinha da sociedade. Então, às vezes você tem que se perguntar, eu quero ter isso, mas eu quero viver, não quer dizer que eu parei de tomar, eu não parei de tomar vinho, tá, gente? Agora eu lembrei aqui, eu tomo meus vinhos, eu tenho minhas amigas, só que de uma forma programada dentro do gerenciamento financeiro. Que valor eu posso colocar para esse play, né? Lembra lá do play, que tem uma parte onde você joga lá um valor para você poder desfrutar da vida? Então, joguei para lá, mas eu não joguei mais o valor absurdo que eu gastava. Então, você vai fazer isso dentro da tua vida para você viver ao mesmo tempo, né? E aí, escolher que você pode viver igual, só que de uma maneira inteligente. Agora, eu quero que vocês sempre lembrem que tudo que está dentro aqui está fora. Então, se eu hoje não tenho a vida que eu quero, porque tem alguma crença aqui dentro que está me impedindo. E quando eu estou falando da gente ter que fazer o que uma sociedade está nos estimulando, porque tem alguma crença aqui que eu estou obedecendo. Então, olhar, né? Quando você vai fazer o módulo lá do Construindo uma Mentalidade Próspera, nós vamos falar muito sobre a crença, que é qual é a crença que tem por trás que está me fazendo com que eu não saiba dizer não a esse grupo de amigos, a esse estilo de vida, a essa casa, a esse carro, a esse gasto, né? Então, eu espero que você, se você já olhou lá o crenças limitantes, né, lá no teu módulo, e você ainda tem esse medinho de ter que cumprir isso, vai lá e rever novamente o módulo das crenças para você poder fazer escolhas, para você então ter essa riqueza saudável, né? Que é isso que eu quero dizer. Então, que você tenha liberdade mesmo financeira. Eu quero que você lembre, né, de todos esses itens que eu estou falando aqui, da reserva, dos investimentos, da renda passiva e viver com frugalidade. Se você une todos esses pontos, eu não tenho dúvida que você vai chegar à liberdade financeira. Não tenho dúvida. E olha, vamos começar rápido, que ela chega rápido, tá? Bora lá fazer todos os exercícios, gerenciamento da planilha, para que você chegue rápido aqui. É isso que eu quero, que você chegue rápido mesmo
na liberdade financeira. E se você ainda precisa passar por todo o passo, como eu passei, de reestruturação, tudo, tá tudo bem também. A questão é que se eu não fizer, o tempo vai passar igual. E eu nunca vou atingir essa aqui. E pior, eu vou fazer o quê? Eu vou cada vez estar mais me destruindo, tendo menos e vivendo com menos, e não tendo a abundância e prosperidade que tanto eu busco. Então pensa nisso, não deixa para depois, entra em ação e já começa a colocar pequenos passos, mas que serão grandes passos para a sua fórmula, para a sua caminhada aqui, né, para atingir a sua liberdade financeira. Até a nossa próxima aula.